Olá, Farmas, aqui é a farmacêutica Elaine, dando seguimento ao nosso estudo de farmacovigilância. Vamos falar hoje de antídotos, e não só de antídotos, mas de todos os medicamentos rastreadores, porque vocês podem observar aqui que a gente não tem só antídoto, tá? Como eu falei no outro vídeo, rastreadores são aqueles medicamentos que eu vou buscar uma possível reação adversa, intoxicação, através do uso desses medicamentos rastreadores. Então, através dos rastreadores que eu acho o medicamento gatilho, aquele medicamento que causou a intoxicação, a reação adversa, né? Então, quais são os rastreadores? Pode ser antídotos como a acetilcisteína, que é antídoto do paracetamol, como aqui a fitomenadiona, que é antídoto da varfarina, o flumazenil, que é antídoto dos benzodiazepínicos, a naloxona, que é antídoto dos opioides, e a protamina, que é antídoto da heparina. Ademais, são medicamentos que vão reduzir aquela reação adversa, tá? Como, por exemplo, piperideno, que diminui as reações extrapiramidais causadas pelos antipsicóticos, né? O carvão ativado que vai adsorver o toxicante no intestino, né? A difenidramina, hidrocortisona, hidroxizina, metilpred, prometazina, que são antialérgicos, anti-inflamatórios, que vão reduzir, diminuir aquele rash cutâneo, reações anafilactoides, né? A loperamida, que diminui a diarreia no contexto geral, não só causadas por medicamentos, né, mas aqui a gente investiga ela para uso de diarreia causada por medicamentos. Então, a gente tem aqui, além dos antídotos, esse tipo de medicação que vai ajudar a reduzir ali a reação adversa, tá? Muito desse conteúdo foi tirado do material do Ciatox, que é um hospital referência em intoxicação. Eles têm um atendimento 24 horas para orientar sobre as intoxicações das mais diversos tipos de intoxicação. Pode ser produto químico, veneno, né? Plantas tóxicas, alimentos, medicamentos, etc. Eles prestam esse apoio 24 horas aos profissionais de saúde também, né? E faz o registro ali na vigilância sanitária, né? Eles fazem essas notificações, tá? Então, quem quiser um material mais completinho, pode buscar aí a literatura deles. Eles têm vários protocolos aí de manejo. Vamos falar da acetilcisteína, iniciando aqui? Então, ela é amplamente utilizada no tratamento de intoxicações exógenas, principalmente intoxicação por paracetamol, tá? Ela pode também, já vi, existe em literatura o uso para gabapentina e carbamazepina, a gente vai falar disso mais para frente. Mas para paracetamol ela age como precursor da glutationa, tá? A glutationa aqui é um antioxidante, né? Antioxidante aqui é o super-herói, no caso, a heroína. E o que faz a glutationa? Ela ajuda a neutralizar os metabólitos tóxicos do paracetamol que é produzido, né, no fígado, prevenindo essas lesões hepáticas graves. Então, ele é um antioxidante que neutraliza esses radicais livres, impedindo, né, que essa degradação hepática depois se transforme numa múltiplas degradações no sistêmica, né? Eu vou mostrar aqui como que é a evolução da hepatotoxicidade causada por paracetamol. Mas voltando lá, a glutationa, ela tem esse efeito que regenera e inclusive ela ativa os outros antioxidantes como a vitamina C e E, restaurando essa capacidade também de agir contra esses metabólitos tóxicos liberados pelo fígado a partir da metabolização do paracetamol. Então, o organismo ele já naturalmente produz glutationa. Né? Todo mundo produz a glutationa naturalmente, é endógena. Né? No caso,
a acetilcisteína, ela só potencializa, né, a liberação da glutationa. Então, numa intoxicação por paracetamol, o fígado libera esse metabólito tóxico, que é o N-acetilbenzoquinona, que é produzido no sistema enzimático do citocromo P450. Então, a glutationa, ela desintoxica o fígado desse metabólito. Então, uma superdosagem de paracetamol esgota a glutationa endógena, né? Então, o resultado é que acumula esse metabólito tóxico, né? O N-acetilbenzoquinona. Acumula, causando necrose hepatocelular. E também um dano aos outros órgãos, como os rins e o pâncreas. Em teoria, as doenças hepáticas decorrentes de álcool e desnutrição aumentam o risco dessa toxicidade, ou seja, uma pessoa que é hepatopata, ela tem uma predisposição ainda maior a ter esse tipo de necrose, tá? E, lógico, tem o uso seguro do paracetamol também, aí até 4 gramas, eu vou te mostrar para vocês aí. Então, aqui ó, nesse slide aqui. Como que é o diagnóstico, né, da intoxicação por paracetamol? Pode ser feita a dosagem do nível sérico de paracetamol. Aqui na instituição a gente não faz, mas eu trouxe para que vocês pudessem ter o conhecimento de que isso é feito, tá? Até entre 4 e 8 horas, tá? Para você ter o primeiro ali índice para comparar e ter uma noção da dose que foi ingerida. E quais são as doses tóxicas, né? Você tem aqui a faixa de 7,5 a 10 gramas dose para adultos, né, em menos de 24 horas, dá de 10 a 13 comprimidos de 750 miligramas, tá? Criança até mais do que 150 miligramas quilo dose única. Essa aqui é a dose tóxica, tá? A dose para adulto, dose máxima diária, é 4 gramas dia. Entre 4 e 7,5 é tóxico também, tá? É que essa aqui é a DL50, tá? Aí você tem aqui a dose máxima diária para criança também, 8 miligramas quilo dia infantil, entre 80, desculpa, né? Entre 80 e 150 você tem ali também a possibilidade de dano hepático, tá? Essa faixa também causa lesão hepática. E como que é essa lesão, né? Existe a fase 1, por exemplo, já ingeriu mais de 4 gramas dia aqui, já pode ter esses eventos, tá? Inicialmente, a fase 1, que é assintomática, pode ter o que ali? Alterações gastrointestinais, né? Não tem nada de alteração laboratorial nas primeiras 24 horas. Tem a fase 2, que aí tem alterações enzimáticas, aqui já começa a aparecer no laboratorial, tá? Além de dor na região do abdômen ali, tá? Na fase 3, que é ali entre 72 horas e 96 horas após a ingestão da dose tóxica, que é que vai ter ali a necrose hepática. Icterícia, né? Então, extravasamento ali da bilirrubina, causando aquela cor amarelada. Então, distúrbios de coagulação, então maior risco de sangramento, né? Encefalopatia hepática, ou seja, aqueles metabólicos tóxicos começam a causar comprometimento neurológico, né? A insuficiência renal, ou seja, aquelas enzimas hepáticas já começam também a degradar o rim, e falência múltipla de órgãos, aqui no caso, se não fizer um transplante, o paciente vem a óbito, tá? No caso, se superar essa fase aqui, aí pode ter uma recuperação completa, se houver hepatócitos íntegros, ainda pode ter uma regeneração hepática entre 3 e 6 meses, tá? Aqui vai passar para essa fase dependendo da dose que ingeriu, tá? Então, aí aqui eu tenho os protocolos de uso da acetilcisteína,
que pode ser feito via oral, aqui com o sachê, ou intravenoso, aqui o medicamento que nós temos na instituição, tá? Que é Framp, né? Injetável. Você começa com 150 mg quilo para correr ali em 60 minutos. Depois de 60 minutos, passa para 50 mg quilo para correr até 4 horas. Depois 100 mg quilo para correr ali entre 16 e 21 horas, tá? Esse é o protocolo aqui do Ciatox, certo, galera? E essas coletas aí de nível sérico, né? Qual que é a racional? Essas coletas de nível sérico, ela funciona como? Entre 4 e 8 horas, essas primeiras aqui, são esses valores de referência, tá? Esse valor de referência é o valor de referência para um risco, aqui provável e possível, tá? Entre esses níveis séricos aqui, se eu fizer dentro dessas horas, depois da ingestão, né? Da dose tóxica, e der entre essa faixa aqui, com certeza foi ingerida uma dose alta, muito próxima, ou até ultrapassando, de repente, né, a dose, aqui ó, a dose tóxica, tá? Essas doses aqui é que causam esse nível sérico aqui, tá bom? Se o paciente apresentar esse nível sérico, ele ingeriu uma dose tóxica. Abaixo disso, aí já não é tão tóxico assim. E aí, se passou desse horário, você pode coletar também aqui depois, porque você pode usar esses valores aqui para comparar, para predizer que foi ingerido isso, né? Aqui eu trouxe para vocês conhecerem esse monograma de risco, né, Rumac Metal, que é um índice que o Ciatox usa também para comparar ali e ter uma noção se para confirmar se houve essa exposição, né, a essas doses. Vamos falar do azul de metileno. Eu trouxe aí o papai Smurf, não à toa. Porque não ele não está azul por causa do azul de metileno, ele está azul por causa da metahemoglobina. O azul de metileno ele é utilizado principalmente para tratar a metahemoglobina induzida por intoxicações. A metahemoglobina é uma forma alterada da hemoglobina. A hemoglobina, para quem não lembra, que ela é proteína do sangue, né, que carrega o oxigênio. Então, uma hemoglobina normal, ela tem o ferro 2+, que é aquele que dá cor vermelha para o eritrócito, né? Ele é capaz de se ligar ao oxigênio nos pulmões e liberar nos tecidos. A metahemoglobina, ela não tem esse ferro 2+, ela é a forma oxidada do ferro, ela é o ferro 3+. E é isso que impede que o oxigênio se ligue a ela, então a hemoglobina acaba ficando sem oxigênio. E aí não consegue oxigenar os tecidos, né, gerando um quadro de hipóxia. E essa hipóxia que causa cianose, que fica assim azul, né? Então, quando os níveis de metahemoglobina são muito altos, podem haver falência de múltiplos órgãos devido à falta de oxigenação. Quando os níveis de metahemoglobina são muito altos, não tem essa oxigenação, o paciente fica com essa cianose, né, que é a coloração azulada da pele, fadiga e fraqueza, dificuldade de respirar, né, porque não faz aquela troca gasosa, né, então não consegue trocar o oxigênio, por mais que ele respire, não vai oxigenar o sangue, né? Então, quais são as indicações para usar o azul de metileno em intoxicação? É intoxicação por nitrito, né, que são alimentos contaminados por nitritos e nitratos. E a gente tem medicamentos que são nitritos e nitratos como nitroprussiato, isosorbida, nitroglicerina, né, são os vasodilatadores, né? Anilinas também, presente em tintas, né?
e corantes, inclusive alimentício. Também intoxicação por dapsona, para quem não conhece, é uma medicação usada para lepra. A fenazopiridina, para quem não está familiarizado com o termo, é o tal do piridium, para aquele usado para infecção de urina, né? Também usado para intoxicação por benzocaína e lidocaína, que são anestésicos locais. Então, o azul de metileno ele vai agir na metahemoglobina redutase, utiliza a NAD, né, que é a nicotinamida, que é um cofator, para reduzir esse ferro 3+, e voltar para o estado do ferro 2+, restaurando a capacidade da hemoglobina se ligar ao oxigênio, tá? É assim que o azul de metileno age. E como que a gente faz o manejo aí, a prescrição? Então, inicialmente de 1 a 2 miligramas quilo por peso corporal, administrado por via intravenosa lenta em 5 ou 10 minutos, né? Pode ser repetida após 1 hora, se necessário, até no máximo 7 miligramas quilo dia. O monitoramento, então, é necessário monitorar os níveis de metahemoglobina no sangue e verificar se houve melhora ali da cianose, tá? Que é essa cor azulada aí. Vamos falar de biperideno, né? Trouxe ali uma pessoa tremendo, porque isso é uma reação extrapiramidal. O biperideno, ele é utilizado para Parkinson, inclusive, né? Por causa que ele diminui esses tremores. E usado para essas intoxicações, especialmente quando o sintoma inclui os distúrbios do sistema nervoso central relacionado ao aumento da atividade colinérgica, porque isso é uma reação, né? Quando tem excesso de atividade muscarínica, seja devido à intoxicação por substâncias que afetam o sistema colinérgico, ou por reações adversas medicamentosas. Então, não necessariamente está intoxicado, mas pode estar tendo uma reação adversa medicamentosa. O biperideno é utilizado para tratar certos efeitos colaterais associados ao uso de antipsicóticos, tá? Particularmente aqueles que são relacionados ao sistema motor, como os efeitos extrapiramidais. Esses efeitos adversos são mais comuns ainda, né, nos antipsicóticos atípicos, tá? De primeira geração. E em um menor grau nos de segunda geração. Então, quem é os de primeira geração? Haloperidol, clorpromazina, tá? E os de segunda geração é risperidona, olanzapina, quetiapina. Elas que causam esse efeito extrapiramidal. Quando não devo usar o biperideno? Então, o biperideno ele não é indicado como tratamento primário para intoxicação colinérgica severa, como por organos fosforados, tá? Aí, nesse caso, se usa a atropina, beleza? Ela não é também eficaz em intoxicações causadas por substâncias que afetam principalmente os sistemas como sedativos, opioides, benzodiazepínicos. O biperideno ele pode causar efeitos adversos como boca seca, constipação, visão turva, confusão mental. E deve ser utilizado com cautela em idosos, porque pode causar ali glaucoma e hiperplasia prostática, devido aos riscos, né, de retenção urinária e aumento intraocular. Tá? Aqui eu trouxe essa imagem para vocês. E também aqui as principais tipos de reações extrapiramidais, que é a distonia, acatesia, parkinsonismo induzido por fármacos e discinesia tardia, tá? É tudo nome difícil para falar de tremor, tá? Ó, a distonia, deixa eu ver se eu coloquei aqui, distonia, tá? É essa contração involuntária do músculo, né?
Ó, geralmente na face, no pescoço, mandíbula, olho. A acatesia é a sensação de inquietação interna. Aqui é, é uma sensação, ela não vai se manifestar visivelmente, né? É um mal-estar. E o parkinsonismo induzido por fármacos são tremores e rigidez, inclusive instabilidade postural. E a discinesia tardia, aqueles movimentos involuntários repetitivos, como esse aqui, tá? Especialmente da face, lábio. E aí a pessoa tá ali, né, tendo uma reação extrapiramidal e na psiquiatria e todo mundo achando que ele está sendo possuído. Gente, isso aqui não é possessão demoníaca. Isso aqui é uma reação extrapiramidal, tá? O paciente provavelmente tá ali até intoxicado por antipsicótico, tá bom? Então tem que o quê? O farmacêutico verificar isso aqui, ó. Não só notificar a Anvisa e registrar aquela reação, como sinalizar a equipe médica, ver a prescrição, se está com algum antipsicótico ali, quetiapina, risperidona, haloperidol e intervir. Fala, isso aqui, o paciente está tendo uma reação extrapiramidal, vamos prescrever biperidene e suspender esses daqui que ele está tendo essa reação aqui, ó. A distonia, então, tem as doses certas de biperideno aqui para cada indicação. Como, por exemplo, distonia, aí tem 5 miligramas, intramuscular ou endovenoso, tá? Repetir a cada 20 minutos, até 10 miligramas, tá? Em doses fracionadas. Aí tem aqui, diminui um pouco se for via oral. Para acatesia de 2 a 4, tá? Podendo chegar a 5 se for EV. E em casos de intoxicação por antipsicótico, é que quando está intoxicado mesmo, comprovadamente, já pode fazer uma dose bem maior, até 20 miligramas ali, ó, via oral, tá bom? Carvão ativado. Então, como age o carvão ativado? Ele é um tratamento comum em casos de intoxicação aguda por substâncias que são absorvidas pelo trato gastrointestinal. A sua principal função, aliás, é adsorver, prender substâncias tóxicas no trato gastrointestinal e reduzir, impedir que o intestino ali, o trato gastrointestinal, faça a absorção dessas substâncias e que elas vão parar no sangue, tá? Então, ele adsorve. Nos protocolos, assim, as indicações para o uso do carvão ativado que ele é quando ele é eficaz, principalmente para intoxicação aguda, que envolve substâncias que não sejam ácidos fortes ou bases fortes, como álcool, etanol, metanol, solventes como gasolina, querosene, lítio, metais pesados, ferro, mercúrio, que não são bem absorvidos pelo carvão. Tá? Ele é mais indicado para intoxicação como analgésico, paracetamol, aspirina. Então, paciente que ingeriu muitos comprimidos de paracetamol, não só usar acetilcisteína que vai agir mais a nível sistêmico, né? Mas usar também o carvão ativado que vai agir em trato gastrointestinal. Antidepressivos tricíclicos, né? Todos os tipos de antidepressivo você pode usar o carvão ativado, antipsicóticos também, né? Então, ali não só o biperideno, que vai diminuir as reações extrapiramidais, mas como também, se tiver ingerido via oral, usar, né? Não, se administrou o haloperidol intramuscular, não adianta nada fazer carvão ativado, logicamente. Tá? Benzodiazepínico também, desde que tenha sido ingeridos comprimidos, anti-inflamatórios, corticoide, quimioterapia, cocaína, anfetamina, pode ser usado também.
E outras substâncias também, como químicos domésticos, né? Ele só não pode ser usado em ácido forte e bases fortes, né? O paciente tentou ali uma tentativa de autoextermínio com ácido sulfúrico, clorídrico, sódico, metais pesados, mercúrio, ferro, lítio, cianeto, intoxicação por substâncias que não são bem absorvidas pelo carvão, né? E como é que é a posologia? Aí vai usar adulto e criança acima de 12 anos, usa de 50 a 100 gramas de carvão via oral, tá? Ele pode ser diluído, macerado até, diluído em água, e depois dessas de 50 a 100, aí de 25 a 50 gramas a cada 6 ou 4 horas ali na manutenção, né? Crianças pode usar de 1 a 2 gramas quilo, tá? Dose única, geralmente. Pode fazer manutenção ali para ajuste de acordo com a gravidade. E em caso de intoxicação grave em overdoses de medicamento, ele pode ser feito endovenoso, tá? E também via sonda nasogástrica, não tem problema nenhum. Aqui é uma administração via sonda naso, ó, do carvão. Aqui também. Belezinha, gente? Olha como é que é a molequinha do carvão. Bem mais fácil de entender o carvão, né? Agora vocês que são farmacêuticos vão entender mais ainda essa parte aqui, que é dos corticoides e antihistamínicos, né? Que o farmacêutico mais sabe na vida é sobre AINES e AIS, né? Então, a gente sabe que AINES e AIS vai ali diminuir toda a cascata da inflamação, incluindo desde ácido araquidônico até COX 1 e 2 e todo mundo, prostaglandina, histamina, citocinas, tudo, né? Que é tudo que uma pessoa com alergia libera na circulação e forma ali rubor, né? Edema lá. E aqui racho cutâneo também, tá? Então, vai usar o quê? Essas medicações aqui, numa reação anafilactoide, quando o paciente fecha a glote, né? Lógico, no manejo de uma reação anafilactoide não entra só essas medicações, mas são um dos medicamentos mais utilizados também, né? Principalmente antihistamínico, que ele ajuda a reverter ali a fase aguda, e o corticoide mais para evitar aquela manifestação tardia, tá bom? Então, num choque anafilático, o manejo inicial é com a epinefrina, não é nem com corticoide antihistamínico, né? É com a epinefrina ali para abrir a glote e possibilitar, né, a respiração, então a epinefrina, a adrenalina. E além disso, na sequência, logo seguido do antihistamínico, tá? Anti-H1, anti-H2. Pode ser usado também como medidas para broncoespasmos, os beta 2, né? Salbutamol, aqui que fala glucagon também. Que é para facilitar a respiração. Então, aqui eu trouxe para vocês conhecerem as doses e as administrações da epinefrina, tá? Numa reação anafilactoide. Faz lá a epinefrina, que pode ser intramuscular, endovenosa, intraóssea, tá? Tanto faz aqui. E faz as doses bem baixinhas, tá bom? Depois, na sequência, o antialérgico e o antihistamínico e os corticoides, tá? Pode fazer difenidramina, prometazina, hidrocortisona, metilprednisolona ou prednisolona. Esses a gente tem na instituição. Então, aqui vai também muito do acesso que o paciente tem, né? Se é endovenoso, intramuscular, via oral. E
as doses, né? Aí, por exemplo, de fenidramina de 25 a 50 miligramas num adulto, né? Ou até 1 miligrama quilo em criança. Esse é o que dá mais resultado, né? Inclusive para melhorar ali a vasodilatação e diminuir o edema, né? A prometazina também, tá? Fenergan, 50 miligramas para adulto ou meio miligrama quilo dose para criancinha. A hidrocortisona, aí intramuscular ou endovenoso, né? Esse que a gente dá preferência porque pode fazer intramuscular. Então, o paciente, se não tiver acesso para fazer endovenoso, ele pode fazer intramuscular, por isso a gente dá preferência para esse, em detrimento da metilpred, que só pode fazer endovenosa, tá? Para adulto, pode ser feita a dose de 200 miligramas. Para criança, 25 a 50, né? E a prednisolona também aí via oral, tá? Aqui entra mais para evitar as manifestações tardias, não tanto para controle, né? É mais manutenção. Beleza? Fitomenadiona, galera. O pessoal é cansado de saber isso aqui, hein? Fitomenadiona, o que é mesmo? É muito utilizada nas intoxicações cumarínica, que é um efeito adverso grave causado pelo uso excessivo ou inadequado de varfarina. Tá? Que excessivo e inadequado é bem controverso esse termo, porque às vezes o paciente usa direitinho, mesmo assim ele intoxica. E quando eu intoxico disso, eu tenho o quê? Risco de sangramento, eu posso sangrar, porque a vitamina K, assim como aqui eu trouxe essa ilustração para vocês entenderem, a cascata da coagulação. Quem produz a cascata da coagulação é o fígado. E a partir de vários compostos, principalmente cálcio e vitamina K. É um subsídio para a produção dos fatores da coagulação, né? Eles vão para o sangue na forma inativada e quando o paciente, qualquer pessoa tem um sangramento, eles passam a ficar ativados, né? De não ativados para ativados, né? Via intrínseca, extrínseca e comum, para poder ali formar o fibrinogênio e a fibrina e estancar aquele sangramento. Que a fibrina é o que? Aquele emaranhado, né? Que chama-se coágulo, né? Quando eu não tenho vitamina K, eu não produzo isso aqui. Se eu não produzo esse coágulo, eu estou tendo um efeito anticoagulante, certo? Numa intoxicação cumarínica, ou seja, uma intoxicação por varfarina, eu vou ter um altíssimo risco de sangramento, porque eu vou estar comprometendo muito essa cascata, né? Então, o risco de sangrar é gigantesco. A pessoa vira um papel, sangra facilmente, tá? Esse é o perigo. Quando eu tomo a fitomenadiona, eu devolvo para o fígado a possibilidade de produzir fatores de coagulação e eu restabelecer. Como que eu meço isso? Através do INR, que é aquele exame de sangue lá, bem comum, né, que vai ver ali o coágulo, né, está sendo formado no tempo, né, que isso aqui é uma relação de tempo versus formação de coágulo, né. E aí está dentro do, aqui o INR de 2 já mostra um pouco de risco, apesar de que uma intoxicação cumarínica ser considerada acima de 6, tá? Não necessariamente aqui, porque até 3,5 a gente pode considerar que é um paciente anticoagulado. Se um paciente que tem risco de isquemia, ele tem um risco ali de infartar, um risco de AVCzar, de TEP, de TEV, aí ele vai anticoagular para evitar esse risco, né? Que ele tem um trombo lapaciano, então ele não quer que aquele trombo vá parar no lugar errado, e aí aquele sangue pare ali, coagule, vire um êmbolo e ele tenha um evento isquêmico novo. Não, ele não quer.
que ele quer? Ficar anticoagulado para isso não acontecer, né? Então, os pacientes tendo ali um INR até 3,5, esses pacientes que têm risco isquêmico, ele está garantindo que ele não vai acontecer esse êmbolo, tá? Ao contrário de um paciente, por exemplo, que não tem risco nenhum, ele não tem risco de isquemia. Então, aqui já é um INR largo para ele, tá? Por isso que o valor de referência para um paciente assim é até 1,35, mais ou menos 25, tá? É diferente. Mas a gente considera intoxicação cumarínica um INR acima de 6 pela literatura, tá bom? Ela é indicada para esses, a fitomenadiona então é indicada para esse tipo de intoxicação. Aí eu trouxe aqui para vocês as doses, né, que se usa de fitomenadiona de acordo com o tipo de risco, né? Então, por exemplo, doença hemorrágica do recém-nascido. Eu uso profilaticamente ali, você já viu o recém-nascido usando fitomenadiona assim que nasce, né? Já usa lá até 1 miligrama, né, intramuscular de fitomenadiona com profilaxia ou como tratamento aí 1 miligrama subcutânea ou intramuscular também, tá? Em adulto ali, aí, pela deficiência de protrombina induzida por anticoagulante, aí vai usar até 10 miligramas ou 25 miligramas, raramente se usa 50. E o paciente ali que usou, que está com hipoprotrombinemia, tá? Que é quando tem um risco altíssimo de sangrar devido a outras causas, como antibióticos, salicilatos, drogas, fatores limitantes de absorção ou até da síntese de vitamina K. Aí ele vai usar até 25 miligramas ou até raramente 50. Tá? Aqui na instituição a gente costuma usar 10 miligramas com um efeito muito bom, inclusive, da droga. Vamos falar do flumazenil, gente. O que a gente usa flumazenil? Ele é antagonista de benzodiazepínico, tá? O flumazenil, ele é competitivo do receptor GABA, né? O benzodiazepínico, ele é um medicamento que vai potencializar o GABA e o flumazenil é um antagonista. Ele vai ser usado para reverter os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos. Ele atua mesmo como um antídoto, tá? E específico para intoxicação aguda em sedação excessiva causada por benzodiazepínico. Então, em suspeita de superdosagem por benzodiazepínico, a reversão desses efeitos sedativos administrados durante anestesia geral, procedimento diagnóstico terapêutico, usados também para convulsão, sintomas de abstinência, qualquer tipo de uso aí do benzodiazepínico por período prolongado, que pode vir a desenvolver tolerância e dependência. A gente sabe que essas medicações causam tolerância e dependência, chega no nível do paciente usar grandes doses e não ter aquele efeito, né? Ele fica dessensibilizado, e aí grande risco de ter a intoxicação, que vai se apresentar como sonolência, sedação, fala lenta, visão dupla, falta de coordenação, confusão mental, depressão respiratória, aqui é o mais perigoso, né? Lógico que aqui, se a gente tiver um paciente que ele está ventilado, ou seja, em ventilação mecânica, eu não tenho esse risco de depressão respiratória, tá? Ele pode ter um risco ali de hipotensão, não vai ter o coma nem a morte com altas doses, porque ele está ventilado, tá? Mas se não tiver ventilado, aí ele tem sim todas essas problemáticas. Inclusive é bem pior em criança, idoso, né? A gente sabe do critério de Beers lá, paciente com problema cardíaco, respiratório,
e quem faz uso crônico de álcool e barbitúricos, né? Lembrando que esse uso de barbitúrico é bem comum aqui na instituição. E ela aumenta a toxicidade do benzodiazepínico, né? No caso de uma intoxicação por benzodiazepínico, o uso flumazenil, sendo a dose inicial ali de 0,1 a 0,2 miligramas endovenoso entre 15 e 30 segundos, ou seja, um bolus rápido até, podendo ser repetida se houver necessidade. A dose máxima é 1 miligrama, tá? É de 0,1 a 1 miligrama, dose máxima. Eu coloquei aqui, ó, as doses para vocês. Se vocês quiserem registro, só dá um print nas doses aí, ó. Eu trouxe aqui uma lista aqui dos benzodiazepínicos principais que a gente usa aqui na instituição, mas não só na instituição. Por que que às vezes eu trago coisa que não usa na instituição? Porque às vezes o cara ele vem intoxicado de casa, ele faz uso doméstico. E aí você vê lá no MUC dele lá, vamos supor, alprazolam, entendeu? Mas o cara que está usando aqui midazolam, diazepam, lorazepam, clonazepam, eles têm esse risco, tá bom? E a loperamida? A gente sabe que a loperamida é o quê? O famoso Imosec, né? A gente está cansado de saber que loperamida é Imosec. Esse Imosec vai fazer o quê? Vai diminuir ali o peristaltismo e travar ali o intestino. Então, quando eu uso isso? Quando eu tenho diarreia causada por medicamentos. Mas é só causadas por medicamentos, tá? Que eu vou considerar aqui. Paciente que está com diarreia, que não tem medicamento nenhum que cause diarreia, não, eu não considero, tá bom? Não vem com o rotavírus aqui e achar que está compatível, não é. Então, o que eu tenho que olhar? A prescrição dessa pessoa. O que ele usou anteriormente à entrada da loperamida. Eu tenho que investigar. Olha, esse cara estava com antibiótico, ele estava com outras medicações aqui que causa. Um que causa muito é magnésio, né? O magnésio ele causa diarreia, ele traz essa diarreia osmótica, né? Que fala, por causa dessa osmolaridade mesmo. É o efeito adverso, a reação adversa mais comum, né, dos medicamentos é a diarreia. Então, não é só antibiótico que causa, tá? Antineoplásico, os próprios laxantes, né? Antirretrovirais, alguns tipos de AINES, antihipertensivos também causam diarreia. Então, assim, você usa ali o Imosec nesses casos. E eu busco o paciente que usou o Imosec e vou buscar a partir daí qual foi a medicação que ele usou que causou isso e para só então abrir ali o registro dessa notificação, tá? E qual que é a dose? A dose é 4 miligramas ou 2 miligramas, que é o tradicional, 2 miligramas, tá? Até de 6 em 6 horas, tal. Não podendo ultrapassar 16 miligramas dia. Lembrando do risco, né, do ilho paralítico e tal. Além disso, tem outras complicações. Por exemplo, não pode ser usado aqui, é contraindicado em diarreia infecciosa, como diarreia causada por clostridioides, tá? Ele não pode ser usado. O paciente que tem diarreia infecciosa jamais pode usar Imosec, tá? Isso é extremamente perigoso. A presença de sangue também nas fezes contraindica o uso do Imosec. Febre alta, o que já é um indício de aqui, ó, diarreia infecciosa. E o uso com precaução em pacientes idosos ou com comorbidades intestinais. Bem tranquilinho, em Imosec, né? A gente já tem até uma familiaridade com ele. Alguns devem já ter tomado, né? Entre nós aqui, não vou falar para ninguém.
Naloxona, vamos falar da naloxona, que é o antídoto dos opioides. Então, a naloxona ela é utilizada como antídoto específico para reverter os efeitos da intoxicação aguda por opioides, como morfina, fentanil, metadona, oxicodona a gente nem tem no Brasil, graças a Deus. Heroína, infelizmente, tem, né? Então, a naloxona é utilizada nesse contexto, tá? Ela é segura, eficaz e essencial no manejo desse tipo de intoxicação. Ela pode salvar vidas e deve estar disponível em ambiente hospitalar, ambiente de emergência ali, para um socorro, tudo. É muito comum até intoxicação por opioide, tá? Mais comum do que se imagina. Então, ali eu uso na intoxicação por opioide, na emergência médica, potencialmente fatal. Quadros clínicos típicos da intoxicação por opioide: bradipneia ou apneia, pupilas pontiforme, rebaixamento do nível de consciência até coma, hipotensão e bradicardia, cianose, hipoxemia, acidose respiratória, e presença de opioides na história clínica ou achados circunstanciais, frascos, agulhas, aqui na investigação, né? Então, o paciente com todas esses relatos aqui, eles podem estar apresentando a intoxicação por opioide. Por que que eu trago às vezes isso aqui para vocês conhecerem? Porque numa investigação, às vezes, não está descrito o paciente intoxicou por opioide, não. Ele está nas entrelinhas. Paciente apresentando bradipneia, pupilas pontiformes, rebaixamento de nível de consciência, realiza o naloxona. Então você já tem que dali inferir que foi uma intoxicação por opioide. E aí você ir lá na prescrição do paciente e buscar tudo que ele usou antes de entrar na naloxona, que se enquadra aqui nos opioides que nós temos na instituição. Se ele está com metadona, tramadol, fentanil, morfina, codeína, o que tem na prescrição dele, né? Que causou isso? É essa a investigação. Por isso eu trago às vezes esses sintomas para vocês poderem ter esse olhar. Né? O mecanismo de ação, então, da naloxona é bloquear ali competitivamente pelos receptores de opioides, né? No sistema nervoso central, revertendo ali, então, o efeito da depressão respiratória, sedação, tá? Hipotensão também. E como que eu faço uso, então, para reverter ali? Como aí umas particularidades, tá? Da posologia. Nos casos graves, como alguns opioides têm a meia-vida longa, acaba que a infusão da naloxona tem que ser contínua, tá? Porque ela tem a meia-vida mais curta do que de alguns opioides, então ela tem que se manter na prescrição para não ter ali um rebote. Então, diluir 4 miligramas em 250 ml de soro glico e ajustar conforme a resposta clínica, né? Vai titulando ali no paciente. Então, a administração é endovenosa preferencialmente, mas pode também ser feita ali intramuscular, subcutânea ou até nasal, tá bom? Começa ali com 0,4 a 2 miligramas endovenosa e vai repetindo ali se necessário, tá bom? É no máximo 10 miligramas a dose máxima. Show? Protamina, vamos lá para a protamina, antídoto dos anticoagulantes. A protamina ela é utilizada como antídoto específico para a heparina não fracionada, a heparina. Tá? Mas ela também pode ser usado em um menor grau para heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, né? Ela atua neutralizando diretamente a ação do anticoagulante da heparina por meio de uma ligação química iônica entre essas cargas opostas. A protamina é uma proteína básica, a heparina é um polissacarídeo ácido, né? Então, por conta dessa diferença de carga opostas, é que uma neutraliza a outra, tá? A indicação principal é a reversão da anticoagulação da heparina. Lógico, paciente que intoxicou por essa medicação,
tá? Então, estava fazendo bomba de heparina para anticoagular paciente que estava fez, sei lá, infartado, né? Tinha que anticoagular, dose de tratamento de anticoagulante. Colocou heparina em bomba, ficou lá titulando, coletando TTPA a cada 6 horas, para verificar ali se ele intoxicou ou não. Aí intoxicou, tem que fazer a protamina, tá bom? Então, a posologia, a heparina não fracionada. Eu vou usar para a heparina não fracionada 1 miligrama de protamina para cada 100 unidades de heparina. Aqui no caso, uma ampolinha lá de heparina que tem 5.000 UI é igual a 50 miligramas de heparina, ou de protamina, desculpe, tá bom? E para intoxicação ali, se for enoxaparina, aí para cada 1 miligrama de protamina, aliás, para 1 miligrama de heparina é 1 miligrama de protamina. Então, se fez uma enoxa de 60 miligramas, de 40 miligramas, é 60 ou 40 miligramas de protamina, tá bom? É equivalente, 1 para 1. E faz essa conta, né? E tem que fazer essa dose dentro de 8 horas, tá? Para conseguir essa neutralização. A precaução aí, no caso, é a administração lenta, que é até 50 miligramas em 10 minutos, para evitar reação adversa grave, como hipotensão e bradicardia, tá? Também pode causar alergia. É importante, depois disso, fazer TTPA para verificar ali como que ficou, se reestabeleceu ali a intoxicação, tá? Não pode ser usada como antídoto dos DOACs, que é a pixabana, rivaroxabana, dabigatran, varfarina, tá bom? O mecanismo de ação, então, da protamina, eu já falei que a diferença dessas cargas, tá? E as doses também já falei. Então, aqui eu trouxe para vocês conhecerem alguns exames, né? E sinais que eu utilizo para verificar se o paciente está tendo uma reação adversa ou não. Então, os exames TTPA, INR, isso aqui eu falo também, tem aula disso aqui, tá? Que é a aula de risco de sangramento, tá bom? Olha lá, ó, INR maior que 6, que é considerado intoxicação cumarínica, tá bom? Aí tem a glicemia também, quando eu olho para ver se o paciente fazendo hipoglicemia, uma reação adversa do uso de insulina. Também pode ser até erro de medicação, né? Administrou errado. E aí isso também deve ser notificado, tá? Aumento da creatinina também pode ser utilizado como um parâmetro de reação adversa medicamentosa se foi utilizado medicamentos nefrotóxicos. Alguns antibióticos são altamente nefrotóxicos, né? Você quer ver uma misturinha bombástica aqui? A Vanco com piperacilina e tazobactam. É a misturinha do doente renal crônico. Então, isso também pode ser usado como parâmetro. O nível sérico é um padrão ouro, né, da identificação da intoxicação, é o nível sérico. Nada além do nível sérico é mais comprobatório de uma intoxicação exógena, tá? Então, o nível sérico ali vai comprovar, nível A1, 1A. Além dessas condições laboratoriais, também tem os sinais clínicos, né? Ali a diarreia, um papel higiênicozinho para vocês ilustrar aí a cena. Então, a diarreia, o racho cutâneo, paciente com queda, depressão respiratória, hipotensão, mudou de cuidado, né? Estava numa enfermaria, foi para uma UTI. Tudo isso são sinais, tá? Que eu vou utilizar para rastrear, investigar, verificar tudo isso para definir se ele teve ou não a intoxicação, tá?
Então, hoje, por isso, opa, desculpa, por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Se ficar alguma dúvida, pode me procurar, tá? Tudo isso vocês devem ter noção, são medicamentos, vocês são especialistas em medicamentos e precisam saber de tudo isso para poder investigar uma reação adversa medicamentosa. Para mais informações, procure também o material do Ciatox, que é bem bacana, viu, gente? Muito obrigada e até a próxima.